Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco o vereador Leandro do Nadar, do MDB. Vereador, seja bem-vindo novamente aqui ao programa. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês e poder ter a oportunidade de estar falando sobre nossos projetos e o que a gente acredita aí para a cidade. Leandro, no início de outubro você presidiu uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores que discutiu propostas e prioridades para o Plano Municipal de Esporte. Esse documento é essencial para planejamento, metas e estratégias para alcançar os objetivos que o município tem com o esporte. Participaram atletas, treinadores, pessoas ligadas ao esporte, até empresários do setor, bem como muitas autoridades públicas federais, estaduais e do município, vereador. Como é que foram as discussões e o que dá para tirar de bom desse momento de discussão que é incipiente ainda na elaboração do documento? A audiência vem, de certa forma, coroar algo que o esporte conquistou, que é uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Nunca houve um representante, o esporte nunca teve representatividade titular dentro da Câmara de Vereadores. E o reflexo disso é o descaso que aconteceu durante muitos anos, durante muita gestão, independente de quem assumiu, quem não assumiu, a questão não é politizar, mas sim transformar Itajaí numa referência não só de formação e de esporte de rendimento, que já é, apesar dos pesares, apesar dos problemas que a gente tem sim na cidade, em estrutura e tudo mais, mas também tornar Itajaí uma referência de gestão pública esportiva. A audiência vem para isso, para a gente poder discutir com o esporte, com quem constrói diariamente o esporte em Itajaí. Quem faz são os técnicos de rendimento, são os professores das escolinhas de formação, são os gestores, tanto públicos quanto das entidades do terceiro setor, que vivenciam diariamente, sabem onde o calo aperta e onde a gente pode sim evoluir e muito, tanto na legislação municipal quanto na formatação de um plano de diretrizes para poder montar o caminho por onde o esporte quer seguir, por onde o esporte acredita, e não unicamente aquele gestor que sentou durante aquele período na cadeira, daqui a pouco muda de novo. Na última gestão, a gente teve 12 diretores executivos diferentes dentro da Fundação de Esportes. É impossível tu ter uma continuidade de trabalho. É impossível tu ter cada um com uma ideia diferente, querendo fazer com que o esporte avance. Dessa forma, a gente tendo o plano formulado, montado essas diretrizes e com o conselho, que é um dos pontos fortes do plano, além da reativação, mas a unificação do Conselho de Esporte com um novo fundo de esporte, tornando o Conselho Deliberativo e mais forte, vai poder sim cobrar do poder público a continuidade do que foi planejado. E de tanto em tanto tempo, reúne-se todos, reformula, mantém-se um grupo de trabalho dentro do próprio Conselho para que seja sempre revisto e atualizado esse desejo da população, desejo dos profissionais que trabalham com esporte na nossa cidade, de sempre estar evoluindo e oportunizando para nossas crianças o melhor. É viável a reativação do Conselho Municipal de Esporte aqui em Itajaí e o senhor vê que o Poder Executivo tem essa intenção ou não? É necessário, não é nem viável, é necessário, ela é essencial. O Conselho está já há uns 5, 6 anos inativo, o que é uma lástima. Ele sempre foi um conselho simplesmente consultivo. E geralmente os conselhos consultivos do município, como tantos outros, acabam não sendo tão levados a sério. O pessoal que assume a cadeira não entende a responsabilidade que um conselho desse tem. Só que a partir do momento em que a gente for reativá-lo, mas de forma correta, reformulando a sua lei, tornando ele um conselho deliberativo, dado que agora temos um fundo municipal do esporte, da mesma forma que o conselho da criança e adolescente, o CONDICA, tem
o Fundo da Criança e do Adolescente também é deliberativo, o Conselho de Idoso é deliberativo, porque começa a tomar a frente de políticas públicas. E essa é a grande importância. E é por isso que o Conselho precisa ser, sim, reativado e necessário, tanto para fazer a gestão desse fundo e não ficar na mão, como estava na lei anteriormente, do Executivo que estaria à frente da Fundação de Esportes. Não tem, a lei, só para você ter ideia, a lei estadual de incentivo acabou por conta de uma ação do Ministério Público pelo mesmo motivo. E quando criaram o fundo aqui, fizeram igual. Faz sentido? Não faz. Ficamos anos sem a lei estadual de incentivo ao esporte, porque eles criaram o fundo e deram o fundo na gestão do secretário estadual. Ele dava para quem ele queria. Não passa por um conselho, não passa por um grupo de pessoas que entende daquela pasta que vai fazer, né, a decisão em conjunto do que fazer com aquela política pública. Então, o conselho, sim, é um dos primeiros passos que a gente precisa tomar. Reformular a lei do conselho e do fundo para unificar o conselho se tornar deliberativo e aí sim ter ações junto ao Poder Executivo, junto à Fundação de Esportes, para que execute o plano que a gente tem vontade de criar em várias mãos, não só a sociedade, né, civil e esportiva, mas também o legislativo. Fundo Municipal de Esporte hoje está fraco porque não, exatamente pela falta de atualização em toda a legislação que rege o esporte de Itajaí. Mas assim, não está chegando, não está recebendo, o pote de recursos não está sendo preenchido e nem distribuindo da forma adequada? Hoje o fundo é muito recente, ele nunca foi nem utilizado, ele nunca foi nem, não houve nenhum decreto de regulamentação dele. Foi feita a lei de criação e pronto. E na própria já existe esse problema, como eu citei antes, de ele estar vinculado diretamente ao querer de uma pessoa só. Então, já está errado. Nem no papel o fundo é utilizado, assim, de dizer que o recurso que está indo lá para o esporte está passando aqui pelo fundo e está indo para lá. Não, está parado. Então, por isso a importância de fazer essas duas leis, atualizá-las e fazer com que elas andem juntas, né? Que elas convirjam, para que o Conselho, se tornando deliberativo, possa sim ter a gestão sobre esse fundo e possa tomar as decisões em conjunto, já que as cadeiras são com parte do Executivo e parte da sociedade civil, para poder tomar a decisão da política pública em conjunto e poder usar o recurso que possivelmente vai para o fundo para executar e levar para as crianças. Leandro, e os números, informações, estatísticas do esporte em Itajaí? O município tem hoje um mínimo de banco de dados para poder até mesmo nortear esse documento, que é o plano, e depois fazer a pequena gestão, né? A gestão do dia a dia. O que vamos fazer, quem vamos atender, quanto vamos destinar, né? Para quem será esses benefícios do investimento em esporte? A gente, enquanto Fundação de Esportes, e eu estou dentro da Fundação de Esportes há 24 anos, a gente faz o levantamento e hoje conhece todos que trabalham dentro do esporte, sabe o que faz, quem trabalha com o social, quem trabalha exclusivamente com rendimento, quem faz os dois. E eu acho, inclusive, que deve sim dar uma prioridade muito grande ao social, à oportunidade, para depois se investir no rendimento, porque senão é um investimento que vai acabar morrendo. Tu vai investir naquele grupo exclusivamente de rendimento, que não vai ter renovação, é um investimento que vai parar. Que uma hora esse grupo vai parar. E se perdeu aquele investimento todo que se fez. Então, precisa ter essa continuidade, precisa ter esse diagnóstico para poder fazer toda a estatística e dentro dessa formatação do plano, como a gente vai estar conversando com todas as esferas do esporte, tanto municipal, a civil, do terceiro setor, a gente vai conseguir fazer um bom levantamento, além do que já se tem de conhecimento da própria Fundação de Esportes, para poder montar esse plano com todas as esferas, todos os pilares necessários. Investimento social, investimento na oportunização do esporte, onde a criança mais precisa, que é no bairro, próximo de onde ela mora, que não depende de mobilidade, não depende da mobilidade urbana, do pai ter que ficar carregando. Então, isso já potencializa muito a vida dessa criança. Muito. Ela vai ter acesso a algo que ela já não teria. E quando eu falo acesso, eu estou falando acesso à saúde, a uma vida mais saudável, a uma vida mais qualidade de vida para ela, a disciplina, a uma formação enquanto cidadão, porque se cada criança dessa, dentro desses polos dos bairros, se tornarem grandes cidadãos, perfeito. Vão se tornar grandes atletas?
vai importar num segundo momento, mas de início não importa. É um investimento social com retorno de alto impacto. E é um retorno certo, que dificilmente uma criança que é formada dentro dos valores do esporte, dificilmente ela vai se tornar um cidadão ruim, um cidadão que vai gerar problema para o poder público, um cidadão que vai ter problemas de saúde. E aí eu vou te citar dados bem recentes. Hoje, até 10 anos de idade, 26% das crianças estão obesas. 33% dos adolescentes até 15 anos de idade estão obesos. Se não tomarmos uma atitude de botar essas crianças, dar oportunidade para que eles tomem gosto pela atividade física, pela vida saudável, 100% deles vai se tornar adultos obesos. E a gente tem um problema de saúde na cidade. Ele vai para o SUS e o investimento que poderia ser para o esporte bem menor vai muito maior. Muito maior. Entende a importância que às vezes o pessoal olha, poxa, mas o esporte é lá o pessoal que joga futebol, é o pessoal que vai competir. Não, é muito maior. Porque ele vai te prevenir de ter um monte de problema de saúde, de segurança, de assistência social lá na frente. Lá na frente. Vai abrir um campo, um leque de um campo de trabalho para essa garotada que daqui a pouco estão se tornando atletas, estão se tornando técnicos, gestores dentro do esporte, dentro das entidades. Então, é todo um ciclo atrás que é muito maior do que simplesmente a competição. A competição é a ponta final em que um percentual muito pequeno chega lá. O caminho é que é o importante. Esse caminho trilhado é que vai formar cada criança dessa, que vai fazer o nosso futuro da cidade. Saudável e coerente. Hoje a gente tem uma geração vindo com um problema muito grave de superação, sabe? De entender o sim ou não. Sabe? Nada resilientes. E são tudo ensinamentos que o esporte traz para a vida da criança. Então, assim, mais uma vez, é muito maior do que simplesmente pensar que o investimento no esporte é ir para os jogos abertos. Não, é infinitamente maior. E o plano vem para isso. O plano municipal vem para exatamente trilhar essas diretrizes desse investimento desde a base até, sim, o alto rendimento, que vai ser o espelho dessas crianças. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo com o vereador Leandro do Nadar, do MDB. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Leandro do Nadar, do MDB. Vamos continuar esse bate-papo a respeito da audiência pública que propôs alternativas, propostas para a construção do Plano Municipal de Esporte. Na sua visão, vereador, qual o principal desafio para equilibrar prioridades entre o lazer, a formação de atletas, o esporte amador e o alto rendimento? Eu acho que Itajaí ele tem alguns pilares para a gente mexer, e é por isso que o plano é tão importante. Primeiro, estrutura esportiva. E a questão de estrutura esportiva, ela é tão ampla que às vezes o pessoal pensa, poxa, mas é só um ginásio, é para o pessoal que treina. Não, é para a comunidade. A gente, Itajaí, é uma referência absurda no esporte a nível nacional. E às vezes aqui a gente, na nossa bolha, não vê. Desde que eu tive a oportunidade de assumir a coordenação técnica junto ao Comitê Olímpico, isso deu uma abertura, porque eu comecei a ver o quanto lá dentro ele já tem o olhar voltado para Itajaí. Tanto na base de formação de atletas, quanto no alto rendimento em várias modalidades. Então, às vezes, aqui a gente não tem a visão do que o esporte de Itajaí representa. Agora, a gente com a cidade, com o primeiro PIB do estado, uma cidade rica, pujante, crescente, todos os dias chegando gente na cidade, então com uma perspectiva de crescimento, não só populacional, mas também de negócios absurda, muito além da média do estado. E tem 3 ginásios, um teve que ser demolido,
Outro, volta e meia, está interditado, e é o nosso mais novo, que é o Jucílio, lá no Cordeiros, por conta de problemas elétricos, infiltração, telhado, e é o mais novo. E o Gabriel Colares, que é um ginásio de 40 anos atrás, que é o que está salvando, mas tem vários problemas também já no assoalho, acessibilidade, que na época não se dava tanta atenção, então precisa sim reestruturar a cidade, fora as outras modalidades todas, né? Usando os 3 ginásios como exemplo. Então, a partir do momento que tu dá estrutura esportiva, ainda que em praças públicas, para que a população tenha acesso ao esporte, ao lazer, à prática da atividade física, tu já consegue chamar esse público todo para algo muito importante, que é essa prática, essa entrada numa possibilidade daquela criança que estava lá na pracinha jogando um basquete de lazer, vir para uma escolinha do município, se tornar um atleta do município e, quem sabe, lá na frente, um atleta de alto rendimento do município. Ou um técnico, ou um auxiliar técnico, e aí o leque se expande. Ou um nutricionista que vai trabalhar com esporte, um fisioterapeuta que vai trabalhar com esporte, o leque se torna muito grande. Agora, tudo começa com a estrutura esportiva. Se o município não tem essa condição, e é claro, a gente entende a dificuldade burocrática que se tem de construção desses espaços, temos o terceiro setor, que é um braço forte de todo o município. O gestor que não entende que o terceiro setor é um braço da prefeitura que consegue atingir a população pontualmente onde precisa, nos bairros, tem, na grande maioria das vezes, um serviço mais efetivo do que o próprio poder público e muito mais barato do que se o poder público fosse implantar. O gestor que entende isso, ele consegue dar um salto na frente. A partir do momento que ele começa a investir nessas entidades, para poder ter espaços seguros e com expertise para poder abraçar essas crianças dentro do município, a gente está dando um outro passo gigantesco para a melhoria de saúde, de qualidade de vida, de segurança. E as entidades sempre dão um suporte extra, que daí tem transporte, alimentação, sim, eles ajudam na logística de tudo isso. Exatamente, exatamente. Se torna, mais uma vez, um grande braço do próprio poder público. É uma união, é um formato de convênio perfeito para que consiga atender a comunidade onde ela mais precisa, e as entidades conseguem chegar, né, em qualquer um dos bairros de forma fácil. A maioria delas já tem estrutura para isso. Basta que o poder público auxilie elas nesse atendimento. Para a comunidade de forma geral, para os pais, hoje, na nossa época, a gente saía correndo na rua, subia na goiabeira, jogava goiaba um do outro, brincava de futebol no meio da rua. Hoje não dá mais, não tem mais espaço para isso. Por isso é tão importante ter espaços seguros, para os pais se sentirem seguros também, de poder estar levando, deixando essas suas crianças lá, praticando seu esporte, sendo orientados e depois poder voltar para a segurança de suas casas. Então, o apoio logístico que as entidades podem dar para o poder público dentro da condição esporte é gigantesca. Auxilia os pais, auxilia o poder público, mas principalmente auxilia as crianças, auxilia o idoso que começa a ter uma atividade física segura, orientada, e para o município infinitamente mais barato do que eles investirem para poder tomar a política pública. E o paradesporto, Leandro? O paradesporto da cidade tem crescido bastante durante os últimos anos, em algumas modalidades pontuais. Precisa sim expandir, oportunizar, buscar as crianças, e hoje temos muitas crianças deficientes no município, muitas, além das autistas. O transtorno de espectro autista tem crescido os diagnósticos de forma assustadora, não só do nosso município, mas do Brasil todo. O absorver essas crianças para dentro do esporte, que muito além de tu estar ensinando uma modalidade esportiva para aquela criança, mais uma vez, sem nem pensar em formá-lo como atleta, tu está dando uma condição de vida diferenciada para ela, de desenvolvimento diferenciado para ela. Hoje tem vários estudos já pelo mundo todo, e a gente tem a comprovação aqui em Itajaí, na prática, de dentro do que a gente vivencia, que o esporte consegue sim reduzir o nível de suporte dos autistas. De nível 3 para 2, do 2 para 1. E isso é um salto para dentro de qualidade de vida, não só da criança, mas da família inteira, gigantesco. Gigantesco. Então, mais uma vez, política pública. Buscar essas crianças desde onde elas estão, oportunizar a prática da atividade física, seja qual for, que ela goste,
que é o principal, a criança tem que gostar, em especial a criança deficiente e a criança autista, para que ela fidelize e tenha continuidade. Vai ser um adulto com um desenvolvimento muito melhor do que enquanto paradinho. Tem muitos que têm aquela síndrome, as famílias mantêm a criança numa redoma, né, como um coitadinho, e não, ela precisa, a criança precisa da socialização, ela precisa da atividade física. E a base de expandir o paradesporto precisa ser isso, buscar as crianças para dentro do esporte social, para daqui a pouco elas estarem sim competindo, porque abre a mente delas. Leandro, participaram, como a gente falou no começo, tipo, centenas de pessoas da audiência, né, na audiência. E são representantes de diversos setores do esporte. Eles vão chegar para você e perguntar, tá, Leandro, e o plano, cadê? E como é que o senhor vai acompanhar isso e também cobrar que o município se atenha, se sensibilize ao que foi conversado na audiência? É por isso que é tão importante o conselho. Está sendo formado grupos de trabalho dentro desses pilares que a gente levantou na audiência. Então, vamos formar grupos de trabalho para poder depois unir essas ideias de cada pilar para poder transformar em um documento e aí sim apresentar tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. E isso é para ontem. Para quando? Para ontem. Os grupos já estão sendo formados, estamos já convidando o pessoal para poder participar, trazer suas ideias, porque a gente precisa, até dezembro, por exemplo, reformular a lei do Bolsa, reformular a lei de incentivo que está há 20 anos parada, para que ano que vem a gente já tenha isso ativo, numa nova esfera, num novo formato. Senão é mais um ano que o esporte vai perder, para que só no outro ano seja aplicado. Então a gente está correndo contra o tempo. Já estamos formando esses grupos de trabalho, inclusive com pessoas do próprio Executivo, para que a gente chegue num ideal e consiga, a partir já de janeiro para frente, já está tocando, inclusive com o Conselho, com a lei do Conselho reformulada, o Conselho tomando posse e absorvendo a gestão do fundo até dezembro. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Leandro do Nadar, do MDB. Bom, vereador, o senhor é autor do projeto de lei ordinária número 167 de 2025. Ele propõe mais uma prática de acessibilidade dentro da Câmara de Vereadores, que os gabinetes tenham ali em braille algumas informações a respeito. Como é que está essa situação e a importância? A comunidade cega tem pedido essa demanda? É uma demanda que já há tempo eles pedem, porque eles vêm para dentro de um espaço público, não só a Câmara, mas Prefeitura, posto de saúde, e ficam perdidos. Alguns postos ainda têm um mapinha, onde eles conseguem, através do braille, se orientar. Mas a maioria não. E aí a gente está cerceando o direito deles de acesso, até a busca de algum direito, ou na Câmara, ou em qualquer outro serviço público, simplesmente pela falta de sensibilidade. Porque é algo que é uma solução fácil de aplicar, simples de aplicar, mas que ninguém faz até que alguém peça, até que alguém precise. E a gente tem uma comunidade de deficientes visuais enorme na cidade, que na grande maioria das vezes se omite, acaba ficando reclusa, exatamente porque sabe que quando ela vai nesses espaços, ela não tem respaldo. Então, a busca é sim de acessibilidade, dar oportunidade para essas pessoas também,
poder chegar num espaço público e conseguir ter sua orientação de onde ela está indo, de onde ela quer chegar, e não ter outros problemas, como já aconteceu e muitos já relataram. Já tive a oportunidade de dar treino para várias pessoas cegas e várias vezes relataram de ir a algum lugar, entrar na sala errada e aplicar gafes enormes por conta de não saber que aquela porta era para acessar um departamento e não o outro que ela precisava. Então, é possível, né? A gente não pode criar os espaços públicos e serviços públicos contando com que cada pessoa cega precise de alguém para levá-lo para fazer a coisa. Não, ele tem que ter autonomia. Isso, essa ação simples, já vai ajudar eles a ter a autonomia que eles precisam. Leandro, agora é lei. Você conseguiu trabalhar aqui dentro da Câmara de Vereadores para que o município de Itajaí instituísse a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção do Afogamento. Já pensou em algum tipo de proposta para que preencha a programação dessa semana? E também qual o resultado que você está esperando, faz alguns meses já que foi aprovado, mas assim, tem uma expectativa grande com isso, porque os dados de afogamento e acidentes no mar e rios, e entre outros ambientes com água, são bem alarmantes. A prevenção de afogamento é algo que eu trabalho já há muitos anos, né? Com a premissa inicial, que é o ensinar a nadar. Então, vamos usar como exemplo, o maior exemplo no mundo é a Austrália. A Austrália é o país que é uma ilha gigantesca, com uma costa enorme, fora a condição de rios e lagos ali em meio, né, do país. Era o país com o maior índice de afogamento no mundo, disparado. Assim, era mais do dobro do segundo colocado. O governo começou a implantar piscinas públicas nas escolas. E ensinar as crianças desde o momento da escola a nadar. Foi a quase zero. Os afogamentos começaram a acontecer só por acidente ou porque alguém acabava desmaiando, porque a população quase que, depois, claro, de um tempo, né, que foi se aprendendo e passando pelo colégio, foi aprendendo a nadar e cerceou isso. O exemplo dentro da nossa cidade, hoje a gente atende um volume expressivo de crianças e idosos em atividades aquáticas, ensinando também a prevenção do afogamento, como elas devem se portar, como elas devem sair, como elas devem entrar no mar. Então, cada item desse, cada passo desse já tem sido uma construção para que hoje a gente tenha a semana de prevenção. E dentro de toda essa história, de todos esses anos trabalhando com isso, se nessa semana a gente consiga levar informação para as crianças, com atividades práticas ou só atividades informativas, e que salve uma, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque a vida de uma criança é inestimável. Então, tudo que a gente tem de planejamento, junto ao Corpo de Bombeiro, junto ao Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que somos parceiros, é poder trazer o máximo de informação para dentro das nossas escolas públicas, tentar atingir o máximo da população também com atividades práticas, onde a gente possa estar fazendo essa prevenção e, quem sabe, aqui no nosso município também se torne, mais uma vez, uma grande referência na prevenção ao afogamento. O vereador também é autor de um requerimento que cobra ao Executivo Municipal informações a respeito da aplicação da lei para os microempreendedores. Quais as suas principais dúvidas e se já recebeu alguma resposta? Essa lei é algo que eu construí junto com o gabinete do prefeito desde o início, porque era algo, a gente fez o anteprojeto e apresentou ao Executivo. E foi excelente. Conseguimos que o Executivo mandasse para essa casa, foi aprovado, hoje já está promulgada a lei, inclusive, já está em atividade, e ela tem o benefício de fortalecer a nossa economia local. Vai poder, as licitações e processos públicos de compra, está dando favorecimento às nossas empresas daqui, da cidade, em especial MEI, microempresa, produtor rural, que vai poder estar entrando nessas licitações, em parte ou na integralidade, porque até 80 mil reais o processo licitatório é exclusivo das empresas daqui. Então, para o poder público é bom porque ele consegue agilidade no fornecimento do serviço ou do material, pode cobrar, diferente de empresas que ganham licitação eletrônica lá do Nordeste, por exemplo, e que tem uma dificuldade enorme de entrega, sempre tem problema nas secretarias. A empresa sendo daqui, a solução se acha muito rápida. Essa empresa vai emitir nota aqui,
e esse imposto vai voltar ao cofre público. Sem contar que essa empresa vai estar gerando emprego dentro da nossa cidade também. Então é um ciclo que só fortalece a economia local. Outro ponto bem importante dessa lei é a possibilidade, que antes o governo não tinha, de credenciamento de vários serviços, em especial para a manutenção de espaços públicos, que é o que a gente estava falando antes sobre o esporte. Hoje, a Prefeitura de Itajaí, através dessa lei, tem condição de fazer um credenciamento de MEIs de pintores. Para que precisou fazer, né, a pintura de um centro de arte e lazer, de um ginásio, através desse credenciamento, rapidamente ele pode já resolver o problema. Tem um problema de encanamento, através desse credenciamento de MEIs, na hora o governo hoje pode resolver e num custo infinitamente menor do que uma licitação para uma empresa dinâmico e talvez também democrático, né? Com Dentro certeza. De poder ofertar a possibilidade de prestação de serviço para vários profissionais. E muito, mas muito mais econômico, sem dúvida nenhuma. Muito mais econômico. Mas recebeu alguma resposta? Foi aplicado? Já está dentro do Segov, em algumas licitações já tem aplicabilidade. A gente está agora nos próximos dias entrando em reunião com o pessoal, tem uma associação de microempreendedores do município que também está correndo para poder ampliar, né, esse atendimento. Junto à Secretaria de Governo, o secretário Murilo, muito solícito, sempre está prestando atenção nisso também. A gente está fazendo esse link entre a entidade, as empresas e o governo, para que isso se torne cada vez mais transparente e possa fortalecer a nossa economia aqui local. Leandro, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Obrigado, é sempre um prazer. Toda vez que tiver oportunidade, voltaremos aqui para poder passar informação. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, do YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!